Começando então com o nosso trabalho de regressão linear, o nosso banco de dados é um conjunto de dados salariais para regressão linear. Então, aqui temos 1000 respostas, 5 variáveis, sem valor perdido. Então, temos aqui 5 variáveis e o salário é o fator determinante para a gente prever. Então, para a gente prever esse dado, a gente precisa marcar aqui como target. Certo? Então, aqui no Data Table, podemos olhar, né, os nossos dados. A primeira coluna que está marcada é o que vamos prever, que é o salário. E aqui o pré-processo, que é um pré-processo, né? Então, esse campo aqui de baixo, ele é definido principalmente quando o nosso banco de dados tem uma categoria, tem uma variável que é categórica. Então, como o nosso banco de dados não tem uma variável categórica, então, nesse caso, a gente não vai necessitar desses dados aqui. Se tivesse categórica, como que ele ia ser utilizado? Então, a gente iria flagar este campo e neste campo ele ia nos mostrar o seguinte, por exemplo, o banco de dados ele mostra que é sim e não. Então, marcando nesse flag, o nosso data table aqui, ele ia dar, né, uma resposta aqui para nós no meio dessa categórica, que seria entre 0 e 1. Neste caso, nosso banco não possui categórica. Então, seguindo para os celos comuns, aqui a gente, né, aqui neste campo, né, a gente tem a opção de ignorar os dados, mas a gente vai deixar todas as variáveis, né, então aqui dá para ver que o target, que é o salário, é o que a gente vai estar prevendo. O rank. Aqui, neste rank, ele vai medir, vai dizer o nível de importância, né, das nossas variáveis do nosso modelo. Então, a gente pode ver aqui que a variável predominante é o total de experiências, tá? E os certificados, que é certificações, ele não contribui, né, para a nossa análise. Então, os que estão mais predominantes são esses dois, o total de experiências, que seria experiências no trabalho como um todo. E aqui seria experiências do líder como equipe. Aqui no Data Sampler, podemos verificar, né, esse cara aqui, ele basicamente ele vai perguntar o que você quer, né, e você pode selecionar várias opções para ver separação e sorteios, né, de amostra, digamos assim. Aqui a gente vai deixar ele no modelo padrão, tá? Então, a gente vai deixar ele no modelinho padrão, conforme o professor explicou para nós. Seguindo, então, a gente vai para os dados de treino e de teste. Então, aqui a gente já fez a separação de dados de treino e dados de teste. Lembrando que a gente já deixou marcadinho aqui, conforme a orientação do professor, né? Os dados de treino, né? Aqui a gente vai preparar, né, esses dados, ver as previsões, né, como que elas funcionam dentro desses dados. Seguindo à frente, o teste one score é a qualidade do nosso modelo. Então, aqui no R ao quadrado, ele é o coeficiente de determinação, né, que vai dizer se o modelo é bom ou é ruim. No nosso caso, o nosso modelo é bom.
Então, ele varia entre 0 e 1. Então, se for mais perto de 1 é melhor, que é neste caso o nosso. E quando for mais perto de 0, ele é horrível, igual o professor falou. E aqui embaixo, podemos visualizar, né, a previsão de teste de 300 respostas, né, das 5 variáveis. Tá? Aqui no data table, vamos ver os dados. Então, aqui a gente consegue analisar do real para o previsto. E aqui no SCART, a gente vai ver se o nosso modelo ele está acertando. Então, quando a previsão ela é muito boa, ela tende a ser em linha reta. E quando o modelo ele é muito ruim, ele acaba se espalhando. Então, aqui a gente deixou marcado, né, o salário, que é a previsão que a gente tá vendo, e aqui é linear, certo? Então, aqui a gente consegue fazer essa análise aqui. Deixa eu ver aqui. Que dá pra deixar ele coloridinho. Seguindo. Depois daqui, vamos para o linear regressão. Aqui o linear regressão é para ver o nosso modelo de regressão linear. Então, aqui a gente vai deixar no modelo padrão. No data table, a gente vai ver o coeficiente e qual é o peso determinante, indicador, né? Então, aqui a gente consegue ver o total de experiências, tem um ótimo indicador, né? Na parte do prediction, aqui a gente vai calcular as probabilidades de novos dados e simular, né, como vai funcionar. Aqui aparece o nosso R ao quadrado. Aqui os selection cons. Como a gente selecionou no rank aqui, os dois fatores, né, as duas variáveis, aqui no nosso select pro teste, né, que aqui é os dados teste que temos, e aqui é os dados treinos, certo? Então, aqui ele vai puxar somente os dois fatores determinantes, tá? E por final, a rede neural, né, a gente vai ligar ela aqui no teste score, mas antes disso, tem essa partezinha aqui. A gente vai poder ver quantos neurônios tem nas suas camadas, que seria aqui. E a gente também pode definir, né, quantas várias camadas, né? Esse neural, ele é inspirado no cérebro humano, tá? Então, a regressão linear que a gente tem aqui, ela é muito boa. Vamos ver como vai ficar com a neural, né? Se ela vai determinar fator bom. Vixe. Aqui, conforme a explicação do professor, era para que todos esses dados aqui da neural seja, né, próximo ou igual a linear. Nossos testes que fizemos, a rede neural falhou. Então, professor, a regressão linear, ele tem um ótimo desempenho, mas a parte de função neural ficou, né, com R ao quadrado negativo, com os testes que a gente fez. Então, eu não me recordo de ter visto em sala como corrigir isso, ou se tem como, né, fazer com que a parte neural, ela fique igual a linear, ou se o meu modelo, ela é muito ruim. Então, o que eu me lembro é que a parte neural
teria que ficar igual ou próxima. E é isso. Boa noite! Então vamos começar aqui a gravação, dessa vez certinho com o áudio. Aqui eu fiz o carregamento do banco de dados. Esse banco de dados eu peguei aqui da Kaggle. Peguei esse sobre retenção de funcionários, PTBR. Nesse ícone eu fiz o carregamento do banco de dados. Aqui é as características que veio no banco. Pré-processamento. Aqui as características que eu selecionei para análise, que foi o número de projetos e as horas trabalhadas sobre os acidentes de trabalho. Aqui a distribuição. Teve 14%, 14,46% de acidentes. Nada balanceado, né, felizmente. Número de projetos. Sobre os... O em vermelhinho é os acidentes de trabalho, e azulzinho é o número de projetos. E aqui, vermelhinho, acidentes, e azulzinho é horas trabalhadas. O ranking. Número de projetos mais relevante. Aqui a regressão logística, configuração, data table, número de projetos e horas trabalhadas. Aqui o nomograma. O nomograma aqui ficou 0,5 no volume e aqui 0,4 no número de projetos. E aqui no total ficou 52,53, que é referente a 50 sobre as horas e quase 2 sobre o número de projetos. Testing de data, o F1 ficou 0,78. Matriz de confusão. O zero ali sobre os acidentes previstos e ocorridos. Performance, curva de performance. Ficou bem baixo e relativamente estável. Aqui o predictions. O zero aqui não ocorreram acidentes. Ocorreu acidentes. Um acidente ficou 0 no número de projetos, em todos eles. Aqui ficou um acidente, 0,2 no número de projetos, 0,28 horas trabalhadas. Aqui é a matriz de confusão, né? Aí desceu aqui no testing de data, comparativo do tree ficou 0,79, neural ficou 0,78. Aqui vamos ver o tree, a configuração, e aqui a árvorezinha, que tá usando o número de projetos, as horas trabalhadas e os acidentes de trabalho. Aqui a matriz de confusão, rede neural 24 e 18, tree 24 e 18, rede neural 0. E aqui só a configuraçãozinha da rede neural.